Em 1971, um advogado de defesa de Belo Horizonte encomendou o laudo pericial mais caro da sua carreira para destruir uma carta psicografada por Chico Xavier dentro de um tribunal de Minas Gerais. Contratou o maior perito grafologista do estado, pagou adiantado, esperou 3 meses e recebeu um documento de 143 páginas, que deveria encerrar a questão de uma vez por todas. Quando terminou de ler, às 2 da manhã, na sala da sua casa no bairro da Savassi, colocou o laudo sobre a mesa, foi até a janela e ficou olhando para a rua escura sem tocar no copo de cachaça que estava do lado. O laudo que havia encomendado para afundar Chico Xavier foi o mesmo documento que, no final, afundou o cliente dele. E o tribunal que ouviu tudo isso ficou em silêncio de um jeito que salas de tribunal raramente ficam. O nome do cliente era Maurício Landim Braga. Maurício tinha 52 anos em 1971 e era dono de uma fábrica têxtil em Uberaba, com mais de 300 funcionários, 3 filhos adultos e 18 anos de sociedade com um homem chamado Dalton Freires, que havia aparecido morto em março de 1969 num barranco da BR-050, a 36 quilômetros de Uberaba. O laudo da época dizia acidente automobilístico. O carro saiu da pista durante a madrugada, caiu 7 metros por um barranco coberto de capim seco, pegou fogo. Dalton estava sozinho. Os bombeiros chegaram na manhã seguinte e encontraram o que encontraram. Por 18 meses, esse laudo ficou de pé. Dalton Freires tinha uma filha. Chamava Teresa, 25 anos, professora do ensino primário numa escola pública do centro de Uberaba, quieta, de cabelo escuro preso com um grampo de tartaruga, o tipo de pessoa que chega a um lugar e as pessoas continuam conversando sem perceber que ela entrou. Mas Teresa Freires prestava atenção em tudo. Sempre havia prestado. Depois da morte do pai, ela prestou atenção em detalhes que, visto de fora, pareciam menores. Dalton não havia deixado testamento, sendo um homem que documentava tudo e que tinha uma agenda de couro que carregava consigo todo dia. As chaves da sala do cofre na fábrica haviam desaparecido antes do levantamento policial. E nas 3 semanas antes de morrer, Dalton havia ligado para Teresa 2 vezes fora do horário habitual, cortando a conversa rápido, como se alguém pudesse estar ouvindo do outro lado. Teresa guardou tudo isso dentro por meses. Frequentava o grupo espírita da prece desde adolescente, por causa da mãe, que havia morrido de câncer nos pulmões em 1961. O grupo funcionava num sobrado de tijolos vermelhos à vista, no centro de Uberaba, com uma janela de madeira pintada de verde escuro no andar de cima e uma figueira velha na calçada de frente, as raízes há décadas, levantando o cimento sem que ninguém fizesse nada. Dentro, a sala era simples, cadeiras de madeira enfileiradas, uma mesa comprida no fundo, um quadro de Allan Kardec na parede central, a moldura entristecida pela umidade dos invernos. Chico Xavier atendia às terças, depois das 19h30. Teresa havia ido muitas vezes, nos anos anteriores, por causa de outras coisas, por causa da mãe, por causa de uma paz que encontrava ali e não sabia encontrar em outros lugares. Em setembro de 1970, ela foi lá numa terça-feira, sem dizer a ninguém para onde ia. Sentou na segunda fileira, com o chapéu preto no colo, as mãos cruzadas sobre o chapéu. Havia umas 40 pessoas na sala naquela noite, segundo relatos de frequentadores que estiveram presentes. Chico Xavier chegou pontualmente, cumprimentou os presentes com um aceno quieto, sentou na cadeira atrás da mesa comprida. A sessão correu pelo ritmo habitual. Algumas mensagens foram escritas para outras pessoas presentes. Chico lia em voz alta, entregava, continuava. Depois de quase 1 hora, a mão de Chico parou. Ficou parada por alguns segundos. Depois a caneta desceu até o papel, e os que estavam perto descreveram, todos eles, a mesma coisa.
O ritmo da escrita mudou. Ficou muito mais rápido do que qualquer escrita que Chico havia produzido naquela noite. Osvaldo Teixeira Portela, um contador aposentado de 71 anos que frequentava o grupo, havia 13 anos e que estava sentado a 4 metros da mesa, disse em depoimento posterior que o barulho da caneta no papel parecia chuva fina num telhado de zinco. Um som contínuo, sem pausa, sem hesitação. A caneta subia e descia pelas folhas sem parar. 47 minutos depois, a mão de Chico levantou. Havia 4 folhas, cobertas de escrita recto e verso. Chico Xavier não leu o que havia escrito. Dobrou as 4 folhas, chamou Teresa pelo nome sem que ela tivesse se apresentado naquela noite e entregou a ela. Teresa dobrou de volta, colocou na bolsa, agradeceu baixinho, saiu sem olhar para o lado. Abriu as folhas em casa, com a porta trancada. O que estava escrito ali era uma narração em primeira pessoa. A letra não era a de Chico Xavier. Quem narrava era o pai. E o que o pai narrava era a noite de 7 de março de 1969, na estrada, dentro daquele carro. Mas antes de você entender o que estava escrito nessas 4 folhas, você precisa saber o que estava acontecendo com a investigação policial da morte de Dalton antes da carta aparecer. Porque o que a polícia havia feito e o que havia deixado de fazer é o que torna o conteúdo daquelas 4 folhas ainda mais impossível de ignorar. A investigação inicial havia durado 3 semanas. O delegado responsável era um homem chamado Rubens Arruda, que tinha 16 anos de polícia e uma forma de trabalhar que seus subordinados descreviam como metódica e sem fantasia. Rubens havia chegado ao barranco da BR-050 na manhã após o acidente, visto o carro destruído no fundo, visto o corpo e pedido o laudo de engenharia. O laudo de engenharia concluiu que o veículo havia perdido o controle, provavelmente por sono do motorista, e caído no barranco. A carcaça havia pegado fogo por causa do tanque de combustível. Nenhuma marca de freio na pista, nenhuma colisão com outro veículo, nenhuma testemunha. Rubens Arruda havia fechado o caso em 22 dias. Mas havia um detalhe que Rubens havia registrado no caderno de notas da delegacia que só apareceu nos autos anos depois, quando o caso foi reaberto. O detalhe era que o carro de Dalton havia sido encontrado com o banco do passageiro mais adiantado do que o banco do motorista, e que a posição dos pedais, verificada antes do incêndio tomar o interior, sugeria que a última pessoa a usar o pedal de freio havia sido de estatura significativamente menor do que Dalton, que media 1,82 m. Rubens havia anotado isso e havia deixado o caso fechado assim mesmo. Teresa não sabia do detalhe do banco. Ninguém fora da delegacia sabia. A carta sabia. No primeiro parágrafo da narração de Dalton, segundo os registros do processo, havia uma descrição de como ele havia entrado no carro naquela noite. Ele descrevia estar no banco do passageiro. Descrevia o motorista. Um homem de estatura menor, bigode ralo, camisa listrada azul e branca. Descrevia o trajeto desde o ponto de encontro até a estrada. E descrevia, com detalhes que a investigação nunca havia coletado, o momento em que o carro parou numa curva da BR-051, segundo o homem entrou pela porta de trás. Esse segundo homem também estava descrito. Teresa ficou com as 4 folhas até de manhã, sem dormir. A luz do dia entrou pela janela da cozinha, bateu na mesa onde ela estava sentada, e ela ainda estava lá, com as folhas espalhadas na frente, relendo. Na manhã seguinte, foi ao delegado Rubens Arruda. Rubens leu a carta com cuidado. Ficou em silêncio por um tempo depois de terminar. Depois pegou o caderno de notas do armário atrás da mesa e abriu numa página. Leu algo em silêncio. Fechou o caderno. Disse a Teresa que ia precisar de alguns dias para analisar. Ela deixou uma cópia e foi embora. Nos 40 dias seguintes,
Segundo os registros que entraram no processo posterior, Rubens Arruda foi atrás do motorista descrito na carta. Usou as características físicas, o bigode, a estatura, o bairro que a carta mencionava como residência. Encontrou um homem com essas características que havia trabalhado como motorista particular numa empresa de transporte de Uberaba. O homem tinha 38 anos. Estava desempregado há 1 ano. E quando Rubens bateu na porta da casa dele numa terça-feira de manhã, abriu a porta, viu a farda e fechou os olhos por um momento antes de dizer: "Eu sabia que ia chegar." O motorista se chamava Adelino Gonçalves Prado. Ele não resistiu. No segundo interrogatório, que durou 4 horas e meia, Adelino contou o que havia acontecido na noite de 7 de março de 1969. Confirmou a descrição da carta, confirmou o nome do segundo homem, confirmou que havia sido pago pelo trabalho e confirmou quem havia feito o pagamento. O nome que deu foi o de um funcionário de confiança de Maurício Landim Braga. O processo criminal contra Maurício foi aberto formalmente em abril de 1971. A carta de Chico Xavier foi juntada ao processo como documento de referência da investigação. A promotoria a usou para orientar as diligências, e cada diligência que fazia voltava com confirmação de alguma coisa que a carta havia dito. O promotor foi até a junta comercial verificar uma alteração societária mencionada na carta. Estava lá. Foi ao cartório verificar a data de um documento. Estava lá. Ouviu mais 3 testemunhas, que a carta mencionava. Os 3 confirmaram o que a carta dizia que confirmariam. Foi quando o promotor pediu formalmente que a carta fosse admitida como prova documental no processo. E foi aí que Maurício Landim Braga ligou para Belo Horizonte, pedindo o nome de um advogado. O nome que chegou foi Armando Cérvulo Castilhos. Armando tinha 53 anos em 1971. Era magro, de óculos de aros finos, voz baixa, o tipo de homem que quando abre a boca todo mundo na sala para sem que ele precise pedir. 23 anos de direito penal, casos difíceis, reputação de encontrar vulnerabilidades onde outros advogados não viam nenhuma. O que se sabia da vida pessoal dele era pouco. Uma filha chamada Beatriz, uma separação nos anos 50, uma casa na Savassi, com uma biblioteca de 400 volumes que ele nunca terminou de organizar. E um ceticismo que as pessoas que o conheciam bem descreviam como total, construído pacientemente ao longo de décadas, sem brecha para o que não pudesse ser demonstrado. Quando Maurício enviou a cópia da carta para o escritório, Armando levou um dia inteiro para responder. No dia seguinte, ligou e disse 2 coisas: que ia ao caso e que a única estratégia possível era destruir a carta antes que ela chegasse perto do júri. Maurício disse que concordava. Armando disse que para destruir a carta precisava do melhor perito grafologista disponível em Minas Gerais e que o custo era por conta do cliente. Maurício disse que pagava o que fosse. Armando não foi a Uberaba de imediato. Primeiro estudou o processo durante 3 semanas. Leu cada página, cada depoimento, cada laudo. Quando terminou de estudar, tinha no caderno de notas uma única linha sublinhada. O ponto mais fraco é o processo de produção do documento. O conteúdo da carta ele não ia atacar. Se atacasse o conteúdo, o promotor usaria Adelino e as outras evidências independentes para rebater. E cada rebatida tornaria a carta mais forte. Mas se ele atacasse a forma, o meio de produção, a natureza do processo espírita como método de geração de documento juridicamente válido, criava uma dúvida processual que poderia ser suficiente para excluir a carta do rol de provas. Para isso precisava de um perito. O professor Eugênio Mota Vilela tinha 60 anos quando Armando o procurou. Médico e grafoanalista, professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, autor de 3 livros sobre falsificação documental e sobre o que ele chamava de parasofia coletiva,
que era o nome polido que usava para o espiritismo. Eugênio Mota Vilela era um cético declarado, de gravata escura e paletó de linho bege, que havia passado 40 anos desfazendo o que chamava de ilusões coletivas. Tinha desmontado curandeiros, rezadeiras, médiums e fotógrafos do além com a mesma frieza que um dentista extrai um dente mole. Para ele, o espiritismo kardecista era um equívoco psicológico, com boa intenção e má epistemologia. Era exatamente o tipo de homem que Armando precisava. Encontraram-se numa churrascaria da rua Grão-Mogol, numa sexta-feira de setembro de 1972. Quero de carvão, mesas de fórmica, ventilador de teto. Armando colocou a cópia da carta sobre a mesa, entre o prato e o copo de água. Eugênio pegou, leu as primeiras 4 linhas. Colocou de volta. Disse que aquilo seria fácil. Disse que em 6 semanas entregaria o laudo. Armando disse que precisava de 12 semanas no mínimo, com análises múltiplas, para que o tribunal não pudesse questionar a profundidade do trabalho. Eugênio concordou, pediu mais pelo prazo, e saíram da churrascaria com um acordo fechado e 2 cafezinhos frios na mesa. Antes de fechar, Eugênio disse uma coisa que Armando só entendeu meses depois. Disse que queria que Armando soubesse de uma coisa, que o laudo ia aonde a análise levasse. Se a carta fosse fraude, estaria documentado com precisão. Se não fosse, também estaria. Armando disse que era exatamente isso que queria. Eugênio acenou com a cabeça e pediu mais uma porção de arroz. A perícia começou em outubro de 1972. Eugênio viajou a Uberaba uma semana depois. No grupo espírita da prece, pediu acesso aos registros das sessões dos últimos 5 anos. Os responsáveis do grupo, segundo pessoas que estavam presentes naquela visita, ficaram desconfiados. Um dos líderes, um engenheiro aposentado chamado Gonçalo Dias, perguntou qual era o propósito. Eugênio disse que era perícia judicial. Gonçalo disse que ia consultar. 2 dias depois respondeu que o grupo havia decidido colaborar, que a transparência era um princípio deles e que nada que acontecia ali precisava ter medo do escrutínio externo. Eugênio passou aqueles 2 dias de espera andando pela cidade. Tomava café num botequim próximo à praça, lia o jornal, anotava coisas no caderno verde de espiral que carregava em todas as perícias. Nos intervalos, foi aos cartórios e à junta comercial por conta própria, sem dizer a Armando. Quando o grupo entregou o material, havia 2 pastas de papelão grosso, cópias de 15 cartas psicografadas por Chico Xavier dos últimos 10 anos e os registros escritos das sessões com datas, número de presentes e observações dos monitores. Eugênio ficou mais 4 dias em Uberaba, entrevistando as testemunhas da sessão de setembro de 1970. Osvaldo Teixeira Portela foi o mais detalhado. O contador aposentado lembrava da temperatura da noite. Lembrava do cheiro de cera das velas no corredor de entrada. Lembrava de uma mulher que havia saído da sessão no meio porque o filho pequeno começou a chorar. E lembrava do exato momento em que o ritmo da escrita de Chico havia mudado. Disse que tinha olhado para o relógio porque o barulho da caneta o havia surpreendido. Eram 21h43. Eugênio anotou a hora. Confrontou com o registro da sessão. A sessão havia começado às 19h35. A escrita da carta havia começado 2h08 depois. Terminou, segundo o mesmo registro, às 22h30, aproximadamente. 47 minutos. Antes de voltar a Belo Horizonte, Eugênio ainda fez uma coisa que não havia planejado. Foi à escola onde Teresa ensinava. Pediu para falar com ela nos 10 minutos entre as aulas. Teresa o recebeu numa sala pequena de material de ensino, cheirando a papel e a giz velho, com uma janela dando para o pátio onde crianças corriam. Eugênio disse que estava fazendo a perícia da carta
e que tinha algumas perguntas sobre o processo de recebimento do documento. Teresa disse que poderia responder se fossem perguntas factuais. Ele perguntou quando ela havia lido as folhas pela primeira vez, onde, em que condições. Teresa descreveu a mesa da cozinha, a porta trancada, as folhas espalhadas sob a luz do abajur, a hora que havia olhado para o relógio quando começou a ler. Perguntou o que havia sentido ao ler o parágrafo final. Teresa ficou em silêncio por um momento. Depois disse que havia sentado no chão da cozinha porque as pernas não haviam aguentado, que havia uma palavra no parágrafo final, um diminutivo que o pai usava para se referir a um objeto que havia pertencido à avó materna dela. Um nome que o pai havia inventado para aquele objeto quando ela tinha 6 anos e que nunca havia saído da família. A avó havia morrido em 1963. A palavra havia morrido com ela, na memória de Teresa e de ninguém mais. A palavra estava na carta. Eugênio anotou isso no caderno verde. Pediu que Teresa escrevesse a palavra num papel. Ela escreveu. Eugênio dobrou o papel e colocou no bolso do paletó. De volta a Belo Horizonte, entrou no laboratório nos fundos do apartamento do Santo Agostinho e não saiu por 3 semanas. O laboratório era um cômodo com prateleiras de metal dobradas pelo peso de 40 anos de documentos, um microscópio binocular Zeiss de 1958 e uma frase escrita a lápis diretamente na parede atrás da bancada que dizia: "O documento não mente. Quem mente é quem o lê sem olhar." Eugênio começou pelo comparativo grafológico. Analisou cada uma das 15 cartas psicografadas fornecidas pelo grupo. Catalogou 27 parâmetros em cada uma: ângulo de inclinação das letras, pressão dos traços, velocidade estimada pela espessura do traçado, características dos nós e das ligações entre letras, forma de início e término de cada palavra. Criou uma tabela. Depois aplicou a mesma tabela à carta de Dalton Freires. O resultado confirmou o que ele havia suspeitado. Os padrões eram diferentes. A carta de Dalton tinha inclinação de traço em torno de 22 graus para a direita, enquanto a escrita habitual de Chico ficava entre 15 e 17 graus. A pressão era mais firme nos traços verticais da carta de Dalton e quase inexistente nos traços horizontais, o inverso do padrão documentado. Isso era o que Armando queria. Isso argumentava que a carta havia sido escrita de forma distinta das cartas habituais de Chico. Mas quando chegou na análise de velocidade, os números não cooperaram. Eugênio mediu a largura dos traços ao longo das 4 folhas, usando a lupa e o micrômetro. Uma caneta esferográfica deixa traço mais espesso quando a velocidade é menor, porque a tinta tem mais tempo de se depositar. Traço fino significa velocidade alta. As 4 folhas mostravam traços consistentemente finos do início ao fim, sem variação que sugerisse pausa ou fadiga. Ele calculou. A velocidade implicada pelos traços ficava entre 38 e 44 palavras por minuto. O artigo que havia publicado em 1958 sobre limites fisiológicos da escrita manual rápida estabelecia um teto de 22 a 25 palavras por minuto para um escrevente em estado de alerta normal, com mão aquecida, sem pausa. 42 palavras por minuto durante 47 minutos. Eugênio ficou parado na bancada com a lupa na mão por um tempo que depois não soube calcular. Depois foi até a janela que dava para o jardim interno sempre na sombra e ficou olhando para o jardim. Depois voltou, pegou o caderno verde, escreveu o número 42 e colocou 2 asteriscos ao lado. Passou a semana seguinte com os registros que havia trazido de Uberaba. Leu as entrevistas de volta, anotou cada detalhe. Depois foi à junta comercial. A alteração societária estava lá, registrada exatamente onde a carta dizia que estaria. Novembro de 1968.
A participação de Dalton reduzida de 48% para 31%. Feita num sábado de manhã, fora do expediente, por um tabelião morto 2 anos antes. Eugênio ficou parado no balcão da junta comercial, segurando a cópia do documento por tempo suficiente para que a atendente perguntasse se estava bem. Disse que estava, agradeceu, saiu. Depois foi à empresa onde Adelino Gonçalves Prado havia trabalhado antes de ser preso. Falou com o gerente. O gerente, sem saber do processo judicial, confirmou que Adelino havia tirado folga naquela semana de março de 1969 e confirmou que no dia 7 de março, Adelino havia pedido um adiantamento. O gerente tinha o registro. O motivo declarado para o adiantamento era uma despesa doméstica urgente. Eugênio anotou tudo. De volta ao laboratório, ficou sentado na bancada com 2 conjuntos de informação apontando em direções opostas. Os parâmetros grafológicos diziam que a carta havia sido produzida por uma mão diferente da de Chico Xavier. Isso era argumento da defesa. Mas a velocidade de produção e o conteúdo verificável diziam algo que Eugênio não conseguia nomear com o vocabulário da grafologia. Levou mais 3 semanas para escrever o laudo. Não ligou para Armando durante esse tempo. Armando ligou uma vez para perguntar como andava. Eugênio disse que estava terminando e que entregaria na data combinada. Entregou numa quinta-feira de tarde, em envelope de papel craft, com o carimbo do laboratório no canto superior esquerdo. 143 páginas. Armando estava em reunião quando o envelope chegou. Pediu desculpa aos clientes, terminou rapidamente e foi para a sala dele sozinho. As primeiras 80 páginas eram o que esperava. Análise técnica precisa, bem documentada, com tabelas comparativas e fotografias ampliadas dos traços ao microscópio. A diferença de inclinação, a diferença de pressão, as inconsistências com o padrão habitual de Chico Xavier. Estava fundamentado, estava defensável. Armando foi acelerando a leitura. Nas páginas 83 a 87, a velocidade de produção. Eugênio havia detalhado o cálculo passo a passo, com o artigo de 1958 citado como referência. O número estava lá, 42 palavras por minuto de escrita contínua durante 47 minutos. E a comparação com o limite fisiológico de 18 a 22 palavras por minuto. Armando parou. Releu 2 vezes. Escreveu na margem com a própria caneta. Isso pode ser revertido. A testemunha não é confiável sobre a duração. Continuou. Nas páginas 92 a 112, a análise das cartas psicografadas anteriores. Eugênio havia identificado um padrão em 6 das 15 cartas analisadas. Havia um ponto em cada uma onde o padrão de escrita mudava durante a própria sessão. A inclinação mudava. A pressão mudava, como se a mesma mão tivesse sido assumida por outra lógica motora a partir de um determinado momento. Eugênio chamou isso de mudança de referencial grafológico e escreveu que o fenômeno não tinha explicação nos parâmetros conhecidos da neurologia do movimento. Armando apertou os lábios. Continuou. Nas páginas 120 a 143, a análise do conteúdo verificável. Eugênio listou 11 informações contidas na carta que tinham correspondência verificável com registros documentais reais. Entre elas, a alteração societária da junta comercial, o caderno de atas interno da fábrica, o nome e as características físicas de Adelino, a data do adiantamento na empresa de transportes, e o medalhão. Sobre o medalhão, Eugênio escreveu 2 parágrafos. Descreveu a entrevista com Teresa. Descreveu o diminutivo que o pai havia inventado para o objeto quando ela tinha 6 anos, que havia saído da avó materna, que havia morrido junto com a avó na memória de todo mundo exceto Teresa, e que estava na carta, escrita exatamente da forma que o pai escrevia.
Na última página, a conclusão. Eugênio escreveu que, após análise exaustiva dos aspectos grafológicos, fisiológicos e contextuais do documento em questão, chegava à conclusão de que a carta apresentava características que não podiam ser explicadas por falsificação intencional, por memória coletiva, por acesso não autorizado a informações privilegiadas ou por qualquer outro mecanismo conhecido de produção fraudulenta de documentos. Que a velocidade de produção excedia os limites fisiológicos humanos documentados, que o conteúdo factual verificável sugeria acesso a informações que, à data de produção, estavam fora do alcance de qualquer pessoa presente na sessão, e que, portanto, não é possível, com os instrumentos científicos disponíveis a esta perícia, determinar a origem do conhecimento transcrito neste documento. O que pode ser afirmado, com a objetividade que esta análise exige, é que as hipóteses convencionais de produção foram examinadas e não se sustentaram. Eugênio não assinou essa última página com o carimbo. Assinou à mão, com caneta, letra pequena e firme. Armando leu essa página. Ficou olhando para ela por um tempo. Depois pegou o telefone e ligou para Eugênio. A conversa durou 42 minutos, segundo o registro que Armando fez no próprio caderno de notas. Ele pediu que Eugênio revisasse a conclusão. Eugênio disse que a conclusão refletia os dados e que nenhum argumento mudaria o que os dados diziam. Armando disse que um laudo com aquela conclusão fortalecia a carta, em vez de desmontá-la. Eugênio disse que sabia, que era exatamente por isso que tinha levado tanto tempo para escrever, mas que um perito que altera a conclusão por pressão deixa de ser instrumento da justiça e vira instrumento de uma parte. Disse que não havia feito isso em 40 anos e que não ia fazer agora. Armando desligou. Ficou na cadeira do escritório, olhando para o teto por um tempo. Depois, foi até a janela da sala da Savassi. A rua estava molhada de uma chuva que havia parado 1 hora antes. As luzes do poste faziam reflexos compridos no paralelepípedo. Havia um cão deitado no meio-fio do outro lado da rua, com a cabeça sobre as patas dianteiras, imóvel. Armando ficou olhando para o cão. Depois foi para a cozinha. Fez café. Voltou para a sala. Não bebeu o café. Ficou até as 2 da manhã, olhando para o laudo sobre a mesa. Mas havia ainda alternativas. Armando era advogado há 23 anos. Sempre havia alternativas. A mais imediata era a cadeia de custódia. A carta havia ficado com Teresa por mais de 1 ano antes de ser entregada à polícia. Ficado em casa, sem registro formal de onde exatamente, sem testemunha de que não havia sido adulterada. Isso criava vulnerabilidade real. Armando podia atacar não o conteúdo do laudo, mas a condição física do documento no momento da entrega. Havia também a questão da admissibilidade em si. Uma carta psicografada num centro espírita não tinha precedente formal como prova documental na jurisprudência de Minas Gerais. Armando podia argumentar que admiti-la criava um precedente perigoso sobre que tipo de evidência os tribunais estariam dispostos a aceitar. Podia invocar o princípio do contraditório. Como uma das partes exercia o contraditório sobre uma prova cuja origem era declarada sobrenatural, formulou tudo isso numa petição de 3 páginas, que enviou ao Tribunal de Uberaba na semana seguinte. O juiz convocou audiência específica para tratar da admissibilidade. E nessa audiência, o promotor apresentou o depoimento de Adelino Gonçalves Prado em forma integral. Depois apresentou o depoimento de um funcionário da fábrica que havia presenciado uma reunião tensa entre Dalton e Maurício 4 dias antes da morte. E depois apresentou um elemento novo. Uma declaração juramentada de Teresa Freires de 3 páginas, descrevendo a história do medalhão com cada detalhe que ela recordava, junto com uma fotografia. A fotografia era de Dalton Freires, no dia do aniversário de 42 anos, sorrindo numa mesa de festa, de gravata azul, com uma corrente no pescoço.
Na corrente, um medalhão dourado, o mesmo medalhão da carta. Teresa havia levado o documento e a fotografia ao cartório num envelope, num gesto que ninguém havia previsto. Quando Armando recebeu a cópia, estava almoçando com o assistente numa lanchonete perto do Fórum de Uberaba. Leu por cima, colocou na pasta, terminou o café, pagou e saiu sem comentar nada. O assistente disse, anos depois, que Armando havia ficado mais pálido do que qualquer dia de tribunal que ele havia visto em 6 anos trabalhando juntos. Mas o processo ainda não havia terminado. E Armando ainda tinha alternativas. Eu quero te perguntar uma coisa agora, você que está ouvindo isso. Você já viveu um momento em que a lógica foi até onde a lógica vai, e depois parou, e o que ficou na frente dela não era a resposta, era a pergunta? Um momento em que você tinha todos os argumentos certos, e mesmo assim sentiu o chão afastar um pouco sob os pés? Deixa nos comentários, porque é exatamente isso que estava acontecendo com Armando. E o que vem agora é a parte da história que ele nunca contou em público. O juiz, depois de ouvir as alegações sobre a admissibilidade, adiou a decisão por 15 dias. No 12º dia, Armando recebeu uma notícia que mudou o andamento de tudo. O promotor havia pedido uma segunda perícia e havia pedido ao juiz que o perito fosse escolhido de forma independente. O juiz aceitou e designou o professor Renato Guedes Figueiredo, 64 anos, especialista em documentoscopia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com currículo de perícias federais que Armando reconheceu imediatamente como sólido. Mas havia um detalhe que o promotor não havia previsto. Renato Figueiredo estava na lista de peritos consensualmente indicados pelas partes meses antes, lista que Armando havia montado calculando que um perito de São Paulo, com menos familiaridade com o contexto espírita de Uberaba, chegaria mais facilmente a conclusões técnicas limpas. Quando viu o nome, Armando pensou que a balança havia virado levemente para o lado dele. Renato Figueiredo chegou a Uberaba em novembro de 1972. Ficou 12 dias. Examinou a carta original ao microscópio, que havia trazido de São Paulo num estojo de couro marrom, com cada lente embrulhada em flanela cinza. Entrevistou as testemunhas da sessão. Leu o laudo de Eugênio na íntegra. Visitou o grupo espírita da prece, pediu acesso ao mesmo material. E fez algo que Eugênio não havia feito. Comparou a carta de Dalton com outras 6 cartas psicografadas por Chico Xavier em contexto judicial, cartas de processos em Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul entre 1958 e 1968. O relatório chegou 6 semanas depois. 41 páginas. O assistente trouxe o envelope ao hotel da Praça Rui Barbosa, num sábado de manhã. Armando abriu no quarto, sentado na beira da cama, com o ventilador de teto girando devagar acima da cabeça. Nas primeiras 23 páginas, Renato confirmava o que Eugênio havia encontrado: diferença de padrão grafológico, velocidade elevada, consistência incomum dos traços. A partir da página 24, Renato havia ido além. Nas 6 cartas psicografadas de outros processos judiciais, ele havia encontrado o mesmo fenômeno que Eugênio havia chamado de mudança de referencial grafológico. Em todas as 6, havia um ponto na carta onde o padrão de escrita se alterava. Em todas as 6, essa mudança ocorria no momento em que o conteúdo passava de declarações gerais para informações específicas e verificáveis. Renato chamou isso de substituição intrasessão e escreveu que não havia explicação neurofisiológica conhecida para que um escrevente em estado alterado mantivesse consistência de traço enquanto mudava completamente o padrão motor. Nas últimas 4 páginas, a conclusão de Renato Figueiredo. O documento apresentava características que excediam o que podia ser atribuído à fraude simples.
A análise comparativa com cartas anteriores do mesmo medium em contextos judiciais similares revelava um padrão recorrente que merecia investigação científica sistemática. O laudo não podia recomendar a exclusão do documento como prova por motivos de autoria duvidosa. 2 peritos, os 2 contratados ou indicados pela defesa, os 2 chegando à mesma conclusão. Armando dobrou o relatório. Colocou na maleta. O ventilador de teto girava. Na rua lá embaixo, uma feirinha de domingo se instalava com som de carrinhos de metal no asfalto e vozes de feirante chamando um ao outro. Armando ficou ouvindo por um tempo. Depois pegou o casaco e saiu do hotel. Andou sem destino. Dobrou uma esquina e encontrou a rua do Grupo Espírita da Prece. Parou. A figueira estava lá, com as raízes levantando a calçada, a sombra grande e quieta no domingo de manhã. O sobrado tinha a janela verde fechada. A porta estava entreaberta. Havia um barulho suave de vozes vindo de dentro. Armando ficou parado na sombra da figueira. Olhou para a porta por um tempo. Depois virou e caminhou de volta para o hotel, sem entrar. A audiência de julgamento estava marcada para a segunda-feira seguinte. O tribunal de Uberaba ficava num prédio antigo de 2 andares na rua Arthur Bernardes, paredes cor de areia, janelas altas de vidro fosco, corredor interno de piso de mármore branco que fazia eco nos passos. A sala de audiência tinha paredes brancas com manchas de umidade no teto, cadeiras de madeira com encosto alto, e uma janela de veneziana inclinada do lado esquerdo, que deixava entrar uma faixa de luz oblíqua no chão de cimento durante as tardes. Teresa Freires chegou às 9h15 com a família. A tia mais velha, 2 primos, e uma mulher que ninguém conhecia, de vestido cinza e lenço branco nas mãos, que foi direto para o fundo da sala e sentou sem falar com ninguém. Maurício Landim Braga chegou às 9h40, ao lado de Armando e do assistente. Estava mais magro do que a foto do processo. O terno estava folgado nos ombros. Sentou-se na cadeira de frente, com um ar de quem havia passado semanas inteiras preparando o rosto para aquele momento e ainda não havia terminado. O juiz entrou às 10h15. Leu o processo em voz alta durante 40 minutos. Pausou nos pontos de maior peso, não fez comentários. Depois abriu espaço para as alegações finais. Armando foi preciso. Atacou a cadeia de custódia da carta. A destinatária havia guardado o documento em casa por mais de 1 ano sem registro formal. Questionou o laudo de Eugênio. A conclusão da última página excedia o escopo técnico de uma perícia grafológica. Argumentou que o laudo de Renato Figueiredo, ao reconhecer os limites da documentoscopia diante do fenômeno, estava reconhecendo que a ciência não podia se pronunciar sobre aquele documento em nenhuma direção, o que jogava o documento numa zona cinzenta que o tribunal não deveria admitir como prova. Disse, com a voz baixa de sempre, que um tribunal não podia basear uma condenação num documento cuja origem era declarada sobrenatural e cujo contraditório era, por definição, impossível de exercer. O promotor rebateu ponto a ponto. Disse que a cadeia de custódia havia sido suficientemente reconstituída, que o conteúdo factual da carta havia sido corroborado por evidências independentes em grau suficiente para afastar a hipótese de fabricação, que o tribunal não precisava se pronunciar sobre a natureza sobrenatural do processo de produção. Bastava que o que estava verificável estivesse verificado. A audiência durou 3 horas e 40 minutos. O juiz suspendeu para deliberação às 13h20. A sala foi esvaziando devagar. Teresa ficou sentada com a tia. Maurício foi para o corredor. Armando ficou na mesa, sozinho, olhando para os papéis à frente. O assistente disse depois que tentou conversar com ele 2 vezes durante a suspensão e que as 2 vezes
Armando respondeu com monossílabos, sem tirar os olhos dos papéis. O juiz voltou às 16 horas. A mulher do vestido cinza no fundo da sala ainda estava no mesmo lugar. O lenço branco nas mãos, dobrado e desdobrado, dobrado e desdobrado. O juiz começou pela questão da admissibilidade da carta. Disse que o tribunal havia analisado o conjunto das evidências e havia chegado à conclusão de que a carta psicografada seria admitida como prova documental. A fundamentação. A cadeia de custódia havia sido suficientemente reconstituída por testemunhos consistentes e por elementos documentais correlatos. E o conteúdo factual da carta havia sido corroborado por provas independentes em grau suficiente para afastar a hipótese de fabricação. Depois o juiz fez algo que ninguém esperava. Pegou o laudo de Eugênio Mota Vilela, abriu na página 85 e leu o parágrafo sobre a velocidade de produção em voz alta. Leu devagar. O número 42 ficou no ar da sala por um momento. A comparação com o limite fisiológico de 18 a 22 palavras por minuto. O juiz leu sem comentar. Baixou o papel, olhou para a sala, ficou em silêncio por alguns segundos. E depois disse que ia continuar. Pessoas que estavam naquela sala descreveram aquele silêncio, anos depois, de formas diferentes. Mas todas as descrições chegavam à mesma coisa. Era o tipo de silêncio que uma sala produz quando todos param de respirar ao mesmo tempo sem perceber. Maurício Landim Braga foi condenado a 18 anos de reclusão por homicídio qualificado. Armando não recorreu imediatamente. Ficou olhando para os papéis na mesa enquanto o juiz lia a sentença. O assistente ao lado anotava. Quando o juiz saiu, a sala demorou uns 2 minutos para começar a se mover de novo. Teresa Freires levou a mão ao rosto. A tia colocou o braço nos ombros dela. A mulher do vestido cinza já não estava mais na cadeira do fundo. Ninguém havia visto quando saiu. Armando interpôs recurso 4 semanas depois. O recurso foi ao Tribunal de Alçada de Minas Gerais e ficou em análise por 19 meses. Durante esse tempo, segundo pessoas que trabalharam com Armando naquele período, ele passou por uma fase de trabalho que o assistente descreveu como diferente de qualquer coisa que havia visto antes. Não era a intensidade de um advogado que quer ganhar. Era a intensidade de um homem que precisa entender alguma coisa. A nova argumentação que construiu se centrava no princípio do contraditório. Como uma parte pode exercer o contraditório sobre uma prova cuja origem é declarada sobrenatural? Como se questiona, dentro dos parâmetros do direito processual, uma testemunha que é um morto? O argumento chegou ao Tribunal de Alçada. 7 meses depois, a resposta. O tribunal disse que o contraditório havia sido exercido exatamente através das 2 perícias contratadas e indicadas pela própria defesa. A defesa havia tido plena oportunidade de questionar a prova por meios técnicos. O resultado dessas perícias havia corroborado a prova. O processo estava íntegro. Recurso negado. Armando entrou com um segundo recurso questionando a qualificação técnica de Eugênio para emitir conclusões que excediam o escopo grafológico. Esse recurso levou 12 meses. Foi negado por unanimidade. Maurício Landim Braga cumpriu a pena. E Armando ficou com a questão. Não era uma questão que cabia em petição. Durante 2 anos havia construído um argumento sobre uma certeza. A carta era falsa. Havia contratado 2 dos melhores peritos que conhecia para provar essa certeza. E nenhum dos 2 havia conseguido. Os 2 haviam encontrado, por caminhos diferentes, a mesma coisa, algo que não se encaixava no que eles sabiam. Passou por isso durante meses, sem encontrar como nomeá-lo. Em 1975, 2 anos depois da sentença, viajou de volta a Uberaba. Dessa vez entrou no Centro Espírita da Prece. Era uma tarde de quarta-feira. Chico Xavier não atendia às quartas.
Havia apenas um senhor mais velho varrendo o corredor interno com uma vassoura de palha e duas mulheres sentadas num banco perto da entrada, conversando em voz baixa. Armando disse que queria esperar um pouco. O senhor com a vassoura olhou para ele, para o terno, para a pasta de couro. Disse que podia sentar se quisesse. Armando sentou num banco de madeira encostado na parede. Ficou lá durante 2 horas. Olhou para as paredes pintadas de branco, para o quadro de Allan Kardec com a moldura de madeira, para a luz da tarde que entrava pela janela verde do andar de cima fazendo um retângulo no piso de cimento. Ouviu o barulho da vassoura no corredor, o som suave das duas mulheres conversando. Palavras que não chegavam a ele de forma inteligível. Sentiu o cheiro de cera que Osvaldo havia mencionado, aquele cheiro que ficava nas paredes mesmo quando não havia velas acesas. Depois de 2 horas, levantou. Agradeceu ao Senhor com a vassoura. Saiu. Voltou a Belo Horizonte naquela tarde. Nas anotações que deixou nos anos antes de morrer, Armando escreveu sobre o processo de Uberaba como o caso que mais pesou na carreira inteira dele. Mas o que escreveu era sobre o que sentiu quando tudo terminou. Escreveu que havia passado 2 anos construindo o argumento de que aquele lugar era uma fonte de fraude processual. Que quando os recursos foram negados e o caso ficou para trás, sentiu alguma coisa que tinha a consistência de um peso no peito sem nome preciso. E que somente depois de muito tempo encontrou a palavra mais aproximada. Escreveu: entrei ali sem acreditar em nada. Saí sem saber o que acreditava. Isso me parece honesto. Morreu em Belo Horizonte em 1989, com 61 anos. Deixou para a filha Beatriz um caderno de notas e a pasta do processo de Uberaba, com o laudo de Eugênio dentro. Beatriz disse que nunca conseguiu jogar fora o laudo, que havia relido as últimas páginas ao longo dos anos, e que toda vez que chegava ao parágrafo do número 42, ficava olhando para aquele número por um tempo, antes de continuar. Eugênio Mota Vilela publicou em 1976 um artigo acadêmico sobre cartas psicografadas em contexto judicial que foi citado em 3 universidades brasileiras nos anos seguintes. Segundo pessoas que o leram, o artigo termina sem conclusão. A última frase diz que o pesquisador que chega até aqui sem certeza está mais perto da verdade do que aquele que chegou com ela. Eugênio não publicou mais nada sobre o assunto. A mulher que havia estado sentada no fundo da sala do tribunal naquela segunda-feira de outubro de 1972 foi identificada anos depois. Chamava Aparecida Freitas. Tinha 52 anos na época. Era amiga de Teresa desde que se conheceram no grupo espírita 2 anos antes do julgamento. Aparecida relatou, em conversa com um jornalista de Uberaba em 1983, que naquela noite depois da sentença, ela e Teresa foram juntas ao grupo espírita. Chegaram cedo. Sentaram perto da frente. Chico Xavier estava lá para a sessão de segunda-feira. No final da sessão, segundo Aparecida, Chico parou de uma forma que ela descreveu como se uma mão tivesse descido por dentro do ombro dele e o imobilizado por fora. Ficou parado alguns segundos. Depois pegou uma folha e escreveu 3 linhas. Dobrou. Levantou da cadeira, foi até onde Teresa estava sentada e entregou sem dizer uma palavra. Teresa abriu. Leu as 3 linhas. Sentou de volta na cadeira devagar, como se as pernas tivessem perdido a força de um vez. Aparecida disse que perguntou o que estava escrito. Teresa sacudiu a cabeça, dobrou de volta a folha, colocou na bolsa. Disse apenas que era do pai, e que era para ela. Aparecida nunca soube o que estava escrito. Teresa Freires morreu em 2003, em Uberaba, com 59 anos. Professora aposentada, sem ter casado. A família disse que entre os pertences pessoais havia um pequeno envelope lacrado com o nome dela escrito na frente. Pediram que fosse enterrado junto com ela. E foi. Agora eu quero te perguntar uma coisa, você que ouviu essa história até o fim.
O que você teria feito no lugar de Armando naquele domingo de manhã, embaixo da figueira? Você teria entrado? Ou teria ficado do lado de fora olhando para aquela porta como ele ficou e voltado para o hotel depois? Deixa nos comentários. Não tem resposta certa. Mas acho que você sabe exatamente o que sentiria naquele momento. E talvez isso diga mais sobre essa história do que qualquer detalhe do processo. O que o tribunal decidiu naquela segunda-feira de outubro de 1972 não foi só sobre Maurício Landim Braga ou sobre a carta de Dalton Freires. O juiz não disse que a carta era verdadeira. Disse que o que estava verificável dentro dela era suficiente. E foi exatamente isso que calou todo mundo naquela sala, incluindo o homem que havia passado 2 anos e uma quantidade razoável de dinheiro tentando provar o contrário. Porque Armando havia encomendado 2 laudos de 2 homens que não acreditavam em nada que não pudesse ser medido. E os 2 haviam voltado com o mesmo número, 42 palavras por minuto, durante 47 minutos. E com a mesma conclusão: não sabemos explicar. Essa geração que cresceu junto com Chico Xavier viveu numa época em que a fé tinha outro tipo de peso. Não era a fé adaptada e conveniente. Era a fé que entrava num sobrado de tijolos vermelhos numa terça-feira à noite e sentava numa cadeira de madeira esperando. Era a fé que uma mulher de 25 anos carregou dentro de uma bolsa durante 1 ano antes de ter coragem de levar ao delegado. Era a fé que um contador aposentado descreveu como o barulho de chuva fina em telhado de zinco durante 47 minutos. E havia também, nessa geração, o Armando. O homem que não acreditava em nada que não pudesse ser demonstrado, que passou 2 anos tentando demonstrar que a carta era papel e que no final foi sentar 2 horas num banco de madeira dentro do lugar que havia tentado demolir em tribunal, sem pedir nada, sem dizer nada, só olhando para o quadro de Allan Kardec e ouvindo o barulho de uma vassoura no corredor. Talvez isso já fosse o suficiente. Se você respeita o legado de Chico Xavier, se inscreva. O que está aqui no canal foi feito para quem ainda acredita que fé e memória andam juntas. Que certas histórias precisam ser contadas em voz alta para não desaparecerem. E se o que você ouviu agora tocou em algo que você carrega há muito tempo, o próximo vídeo foi feito especialmente para você. Ele se chama A Médium que Chico Xavier pediu para parar e o que ela revelou antes de obedecer. É sobre uma mulher do interior de Goiás que em 1966 recebeu de Chico Xavier uma orientação que nunca foi explicada publicamente. Ela obedeceu por 18 anos. E o que ela havia registrado na última sessão, antes de obedecer, ficou guardado num envelope que a família só abriu depois que ela morreu. O que estava dentro daquele envelope mudou completamente o jeito que as pessoas que a conheceram pensavam sobre aqueles 18 anos de silêncio. Tem um detalhe dentro desse envelope que, segundo quem leu, parece impossível de qualquer ângulo que você olhe. A história completa está nesse vídeo aqui. E se você já assistiu, tem mais histórias como essa esperando por você aqui no canal. Esta é uma história de ficção, criada com fins reflexivos e inspirada no universo espiritual e histórico de Chico Xavier e da tradição espírita kardecista brasileira. Os personagens, nomes, diálogos, processos judiciais e situações descritos são inteiramente imaginados. Qualquer semelhança com pessoas reais, casos reais ou processos judiciais reais é coincidência. O objetivo desta narrativa é honrar o legado de Chico Xavier e a espiritualidade brasileira através de uma